e paulista. A eterna vigilância institucional, do ponto de vista do pequeno número, é verdade, em relação à maioria dos eventuais maus profissionais, como em todas as profissões, são reguladas ou julgadas no âmbito do Tribunal de Ética, que é amplamente conhecido dentro da categoria. Como é que a senhora vê essa relação entre o eventual corporativismo, que todas as categorias podem enfrentar, e a eficiência ou eficácia dessas instâncias, ou não, o Tribunal de Ética anda bem, nós é que não temos informações suficientes para não gerar sensações de impunidade? Gostei da colocação. Eu acho que é um misto de tudo isso. Eu acho, primeiro, que o Tribunal de Ética talvez devesse ser mais célere, respeitando, claro, o direito de defesa. Mas ele tinha que tornar o processo mais rápido, até para que, sendo caso de punição ou até de exclusão dos quadros, eliminar o mal profissional. Isso é fato, eu acho que isso tem que ser agilizado de uma forma muito rápida, até porque para nós não queremos esse mal profissional na classe, porque ele peca e faz com que a nossa imagem fique ruim. Então nós não queremos, somos os primeiros a não querer, né? Por outro lado, você tem, não há divulgação, né? E é curioso porque a OAB cobra dos tribunais transparência quando das representações, né? Mas também não há transparência da própria OAB. Então, eu acho assim, institucionalmente, a OAB quer a ética na política brasileira, não só na política, como até na terceirização, né? Porque o terceiro setor hoje no Brasil é algo real, palpável, mas também tem que ser transparente, tem que ter ética. Então, a OAB, em primeiro lugar, ela que tem que levantar a bandeira da ética dentro da própria casa. Então, eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que faz muito barulho para um mau profissional em detrimento a 10 mil profissionais. Isso está correto. Eu acho que cabe à OAB levar a informação para a sociedade. Olha, é verdade, existe sim um número pequeno de profissionais que não defendem e rasgam o papel que é tão importante, né, que é de defender a lei e o cidadão. Mas, por outro lado, saiba a sociedade que 97%, 95% dos advogados são honestos, trabalhadores, muitas vezes abrem mão de dinheiro próprio para pagar xerox, algumas coisas, atendem de graça, você não tenha dúvida disso, porque o advogado, ele é um indignado, então quando ele vê uma injustiça, ele é o primeiro a sair correndo e atender e acolher o pleito. Então você tem razão, é um misto. Temos que sim agilizar a ética, temos que dar informação, mas mostrar para a sociedade que é uma grande minoria. Quais são os efeitos da recente decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à questão da assistência judiciária? De que forma isso, do ponto de vista de atuação da instituição na relação atual com a antiga Defensoria Pública, para quem não acompanhava, pode modificar ou criar dificuldades? Pois é, você tocou, acho que no calcanhar de Aquiles atual da OAB. Nós temos 50 mil advogados no estado de São Paulo que vivem da assistência judiciária, ou seja, disponibilizam o seu tempo, o seu conhecimento em prol dos cidadãos desvalidos, né? Daqueles que não têm recursos. Recentemente, a advocacia amanheceu sabendo que este convênio com a Defensoria Pública não é mais exclusivo e que a partir de janeiro a Defensoria Pública deterá o domínio total do convênio, ou seja, ela ditará as regras, ela vai querer fiscalizar tecnicamente o profissional, mas esse papel não é dela, esse papel é da OAB. Ela vai poder fazer convênios com faculdades, ONGs e prefeituras para oferecer esse serviço, e aí o meu grande medo, e aí a minha promessa aos advogados de que a OAB fiscalizará esses convênios. Para quê? Para que não haja pagamento de salários injustos, aviltantes, e para que o advogado não fique sobrecarregado com o número de processos. Então, nós vamos impor um limite de processos para cada advogado que fizer parte desse convênio, porque senão nós teremos, eu vou dar um exemplo, uma faculdade fazendo um convênio com um advogado respondendo por 100 estagiários e 10 mil processos. Isso é inaceitável. A demanda de conteúdo já foi analisada pelo Supremo, mas acho que vale discuti-la do ponto de vista até das suas consequências. A questão da exclusividade seria o tema central em relação a manter isso exclusivamente, para ser redundante, com a própria ordem
e não com a Defensoria, como o Tribunal acabou apontando, o Supremo? Na verdade, o Estado de São Paulo foi o último país, o último Estado a implementar a Defensoria, que já era uma realidade em todo o Brasil. Isso que adiou essas demandas em relação às demais. Por quê? Porque São Paulo é diferente pela quantidade, né? A OAB divulga que atendia 1 milhão de pessoas ano pelo convênio. É muita gente, né? Então, é uma realidade que não dava para comparar com outros estados. Agora, não há defensoria pública que consiga atender 1 milhão de cidadãos com problemas, não é? Então, é assim, a defensoria nunca vai conseguir sozinha cuidar disso. Ela vai precisar de advogados que não estejam vinculados ao poder público. Agora, ela também não tem estrutura para fiscalizar esses convênios que serão feitos. Quem serão esses prestadores de serviço? De que forma eles vão atuar? Esse é o meu receio. Meu receio é de que em cidades pequenas, por exemplo, as prefeituras comecem a comandar e calar a boca do advogado naquilo que é o papel dele de se insurgir contra as injustiças. E nas faculdades, eu temo pela exploração de poucos advogados, com uma sobrecarga de serviço, e você terá, tecnicamente, uma queda, óbvio, né? Porque é inviável um advogado cuidar de 10 mil processos, por exemplo. Eu estive na posse do Tribunal de Justiça quando o então presidente Flávio Dúcio fez um pronunciamento oficial na questão de solenidade, e ele foi muito enfático ao que ele chamou de um posicionamento político em relação à forma como a classe, na visão dele, acha que é má atendida pelo judiciário. Ele usou muito essa expressão com frases um pouco mais duras, que não é o caso de repetir aqui. A senhora concorda com isso? Como a senhora vê essa relação com o judiciário? Há algo ainda a ser tirado de resistência dessas relações? Pois é, curioso, né? Porque da mesma forma que há poucos advogados com problemas, eu afirmo sim que há poucos magistrados com problemas. O que acontece é que você pega um magistrado assoberbado de processos de trabalho, muitas vezes com um cartório que tenha só um funcionário, 2 funcionários, computador que não funciona, ele não tem oficial de justiça suficiente para intimar as partes. Então eu diria assim, a falta de estrutura, a falta de funcionários, a falta de recursos no judiciário está afetando não só a advocacia, ele afeta inclusive a magistratura. Né? Porque quem que está hoje sendo o alvo disso tudo? É o judiciário. Não é? Mas o alvo não é o judiciário, o alvo é o governo, que não dá estrutura para que o judiciário possa atender toda a demanda. É muito processo, é muito cidadão. É muito legal, por um lado, você ver que o brasileiro aprendeu a ir buscar a sua cidadania, discutir, a querer lutar direitos, independente do tamanho do direito. É muito legal você observar esse movimento no Brasil. Mas o judiciário não tem preparo para atender toda essa demanda. E aí é claro que vai repercutir em quem? No advogado. Então você pega um funcionário de cartório atolado de trabalho, ele está lá, ele pensou assim, hoje eu vou baixar essa pilha de 100 processos. De repente ele olha no balcão, tem quem? 3 advogados que vão parar esse trabalho dele, aí ele fica bravo, ele vai atender o advogado bravo, aí o advogado já está bravo. Então, tá tudo errado. Né? Então, a OAB, e vou além, o judiciário, juntos, vão conseguir melhorar a estrutura do judiciário com a força que tem, junto ao governo, e aí a população vai perceber que não era nem o advogado, nem o magistrado, e sim a falta de estrutura. Porque o foco sempre foi o advogado, né? Ah, meu processo demora muito, meu advogado não é bom. De repente, não, é o juiz que não sei o que lá. Não é nada disso. Tem também. Mas, na essência, é o judiciário, que não tem funcionário, não tem magistrado. Eles estão comemorando hoje que conseguiram os magistrados terem assessores para ajudar, né? Porque eles sabem que um só assessor vai ajudar a dar uma vazão maior ao trabalho. Mas não é só isso, precisa de muito mais. O olhar de fora, qual a visão da senhora, até para fazer uma avaliação institucional do outro lado do muro, né? do outro lado do parceiro, que o judiciário não deixa de ser a porta de entrada da cidadania de uma forma geral, o movimento da questão do Conselho Nacional de Justiça, com exageros aqui ou acolá, mas principalmente das
reações, algumas corporativas, é verdade, sim, mas sim. dessa tentativa de se discutir também questões internas do judiciário, como vencimentos de juízes ou pagamentos de indenizações que não estão necessariamente atreladas ao vencimento natural. Eu acho perfeito, eu sou defensora do CNJ, eu acho que ele tem um papel a fazer sim para a sociedade, né? Da mesma forma que você colocou que a OAB deve fiscalizar os seus advogados, eu acho que tem que ter sim o Conselho Nacional. Se você observar tudo que ele já fez em prol da sociedade, visando um judiciário melhor, é fantástico, é fantástico. E acho que tem que ir a fundo sim, como tem a OAB ir a fundo com seus advogados, e o Ministério Público também, que por enquanto ninguém, né? O Conselho... Está à margem dessa discussão. Por enquanto, mas chegará a hora também do Ministério Público, porque há poucos maus elementos em todos os setores. E isso nós temos que expurgar, é um momento bonito do Brasil, né? De você ver que tudo está ficando um pouco lento, talvez, né? Acho que nós que somos mais acelerados, nós gostaríamos que as coisas andassem melhor, visando uma comunidade, uma sociedade melhor. Mas a gente vai chegar lá, não tenho dúvida. E o CNJ está de parabéns, sim. Rosana, boa sorte na campanha e obrigado pela visita. Muito obrigado e parabéns pelo jornalismo. E em público eu falo, muito bom ter você como um interlocutor, como jornalista, porque conhece a matéria, porque busca realmente trazer informação. Parabéns. Obrigado.